Olá, meus amigos, e bem-vindos ao Desabafos com Café. Hoje nós temos algumas histórias intrigantes. Namoradas obcecadas por amigos. Um sobrinho que tem a mulher do tio dando em cima dele. Uma mãe que aparece pelada na frente do filho de 12 anos. E muito mais. Então venham comigo para o nosso primeiro relato do dia, nosso primeiro desabafo. Sou babaca por não contar ao meu tio que a mulher dele deu em cima de mim? Moro em uma cidade a uns 270 quilômetros da capital do Pará, onde meu tio mora. Frequento rolês de eletrônica que só acontecem lá e às vezes acabo ficando na casa desse meu tio. Da última vez que fui esse mês, fiquei na casa do meu tio, na qual mora ele e a esposa. Já conheço ela há bastante tempo, pois sempre que rola almoço de família na nossa cidade natal, ou quando é o ano novo, ela vai junto com ele. Estão juntos há mais ou menos uns 4 ou 5 anos. Fiquei lá de sábado a segunda-feira, e basicamente deixo minhas coisas lá e passo a maior parte do tempo fora com amigos. Fui pro rolê no sábado à noite e só voltei para casa do meu tio no domingo à tarde, onde iria descansar para viajar na segunda-feira às 11 da manhã. Meu tio passou o fim de semana na casa, mas segunda-feira saiu para trabalhar cedo, e foi aí que aconteceu. No quarto de hóspedes fica um guarda-roupa que eles guardam toalhas, colchas de cama e etc. Fui tomar banho e quando voltei pro quarto, a mulher dele estava só de toalha, aparentemente procurando alguma coisa no guarda-roupa. Como eu também estava só de toalha, fiquei esperando ela sair do quarto para me vestir. Enquanto ela procurava sei lá o que, a gente estava conversando normal e depois ela vira para mim e pergunta se eu queria transar. Na hora, eu fiquei com uma mistura de sem reação e tesão involuntário, pois eu não queria aquilo, mas pelo contexto inesperado, eu fiquei com tesão, mas acabei recusando. Esse meu tio sempre foi legal comigo desde a infância, e eu jamais faria uma coisa dessas com ele. Fiquei muito pensativo após isso de contar pra ele o que aconteceu, mas também fiquei com receio de contar e a mulher dele desmentir e falar que eu que dei em cima dela, ou mesmo que tentei agarrá-la. Outro detalhe é que ela não ficou pedindo pra mim não falar sobre isso pra ele, o que me leva a crer que ela deve ter algum plano pra caso eu conte, tipo inverter a situação. E apesar desse meu tio ser gente boa, nunca se sabe qual seria a reação dele com isso. Um amigo de confiança também me aconselhou a deixar isso quieto porque pode dar ruim pra mim, e eu realmente não quero me meter em confusão. E por isso não vou falar nada, também vou deixar de frequentar a casa dele. Só acho que ele não merece estar com uma mulher dessa. Ele praticamente sustenta ela, que só faz faculdade e cuida da casa, e muito provavelmente deve estar atraindo ele direto. Espero que ele abra os olhos antes que seja tarde demais, porque infelizmente não vou ter como alertá-lo sobre isso. Detalhe: meu tio é 11 anos mais velho que eu e a mulher dele uns 6 anos mais velha que eu. Bom, se eu fosse o AP, eu já realmente não falava nada não, ficava quieto. Ou deixava alguma pista aí, alguma coisa escrita de forma anônima, talvez alguns dias depois, algumas semanas depois, pra passar batido, né? Vai que o tio dele é um cara chucrão assim, depois pega e dá um couro nele por causa disso, nunca se sabe. Agora o nosso próximo relato, aparentemente a namorada do nosso querido escritor aqui é obcecada pelo amigo dele. Começa o relato assim: eu tenho uma namorada no grupo de coral da igreja. No começo, tudo parecia ótimo. A gente falava sobre o futuro juntos, até sobre formar uma família. Mas com o tempo comecei a perceber que ela era muito apegada ao meu amigo do coral. No início, parecia até que ele tinha algum interesse nela, mas depois que conversei com ele passou a respeitar meu relacionamento e se afastou. O problema é que ela continuou correndo atrás dele, mais do que ficava comigo. Hoje aconteceu algo que me deixou realmente mal. Estávamos num lugar mais reservado, esperando o ensaio começar. Eu tentei beijá-la e ela simplesmente saiu dizendo que já voltava. Alguns minutos depois, fui ver onde ela estava e encontrei ela de joelhos implorando pela atenção do meu amigo. Ele estava visivelmente desconfortável, até porque a namorada dele também estava lá. Depois disso, ela voltou para mim, mas novamente recusou um beijo. Fiquei cansado da situação e decidi conversar com outras meninas do coral, de forma leve. Quando minha namorada viu, ficou chateada, me devolveu uma pulseira que eu tinha dado para ela e não quis mais falar comigo. Mais tarde, a namorada do meu amigo me contou que também percebeu essa obsessão dela e até cogitou terminar com ele por causa disso. Eu não quero que eles terminem por causa dessa situação, mas estou numa dúvida enorme. Devo terminar com a minha namorada, o que me parece mais justo, ou continuar nesse relacionamento totalmente desequilibrado, onde me sinto sem valor. Realmente, né? Do que parece é que a namorada do nosso relator aqui não tá muito afim dele, né? Que é um amigo dele. Então talvez seja melhor, assim, de fato, terminar e ir atrás de outras, né? Já que tem outras meninas no coral dele, quem sabe ele encontra alguém lá ou em outro canto. Agora, o amigo dele e a própria namorada não tem por que terminar por causa dessa outra menina, né? É deixar ela de canto lá, falar pro amigo não ficar de gracinha com ela, porque já é comprometido, né? E vida que segue, pô. Agora, já no nosso próximo relato, a nossa
Escritora fala que o namorado dela surtou porque o filho de 12 anos a chama quando está tomando banho. Tem um filho de 12 anos que ainda não entrou na puberdade e continua bem infantil em alguns aspectos. Sempre respeita a privacidade dele quando ele pede. Ele se troca no quarto dele e, aqui em casa, tanto eu quanto a irmã mais velha sempre andamos vestidos de forma adequada. Mas às vezes, quando ele está na banheira, ele me chama para conversar sobre alguma coisa. Outro dia, meu namorado me viu entrando no banheiro quando meu filho me chamou e simplesmente surtou. Disse que era nojento, esquisito, inapropriado e basicamente me tratou como se eu tivesse feito algo sujo ou horrível. Minha visão é a seguinte: se meu filho está confortável comigo entrando no banheiro para conversar com ele nessa fase da vida, não vejo problema. Claro que nunca entraria sem ele pedir. Com minha filha, por exemplo, lembro que por volta dos 11 anos ela parou de querer que eu entrasse quando estava no banho. E eu respeitei imediatamente. Teve uma única vez em que precisei fazer xixi discretamente na frente do meu filho porque eu já estava prestes a explodir e ele não queria sair da banheira. Nesse dia, ele mesmo já tinha me chamado para conversar. Eu me posicionei de forma que nada aparecesse e ele virou de costas para a parede. Não foi por diversão, era realmente uma emergência de bexiga. Meu namorado insiste que isso não são limites saudáveis e que eu deveria ensinar meu filho que é errado, mesmo que ele não se sinta desconfortável agora, porque isso cria hábitos ruins para o futuro. Eu sou autista, então às vezes tenho dificuldade com certos limites sociais. Consigo entender porque meu namorado pensa diferente, mas honestamente não acho que tenha feito nada tão terrível assim. Então, quem está exagerando aqui? Fui inapropriado sem perceber? Eu não acho que tenha sido não. A nossa escritora aqui, bom, é mãe, né? O filho com 12 anos ainda é uma criança. Principalmente que ela falou que ele ainda é bem infantil, então é relação familiar, né? Eu acho que talvez na família do namorado dela que isso seja estranho, né? Ver os outros pelados, ou talvez seja uma questão de idade, né? Que nem ela falou da filha dela, que pediu, conversou pra não ter mais isso. É questão de tempo, questão de costume. Eu acho que é normal e o namorado da escritora tá um pouquinho doidinho, né? Na nossa próxima história, o nosso autor pergunta se é babaca por não pagar a conta. O texto começa com: galera, conheci uma mina no app. Eu sou um homem de 28 anos e ela uma mulher de 29. Papo 10, marcamos de sair e fomos pra luta. Ela achou melhor se eu não fosse buscar ela de carro e sim que encontrasse ela lá. Tudo bem, eu entendo o lado dela, mulher sair assim é compreensível. O importante é ela se sentir segura. Comprei um presente para ela por um motivo específico de uma de nossas conversas. Ela falou algo que gostava e eu comprei, como um gesto de amizade e ser um bom anfitrião. Cheguei lá, date top, conversa 10, porém eu tava meio nervoso e ansioso. Até que ela perguntou se eu tava incomodado com algo, mas era só minha agitação mesmo. Comprei uma porção pra gente, ficamos conversando por 2 horas, aí íamos pedir o lanche. Fiz meu pedido e entreguei meu celular pra ela fazer o dela. E falei: pede no meu, pra ser uma única comanda. Ela falou que não, pois não se sentia confortável. Não insisti muito, porque numa das nossas conversas ela falou que é direta e clara, não gosta de entrelinhas. Então, pra mim tudo bem. Ela é meio liberal, de esquerda, às vezes tem princípios feministas, sei lá. Já saí muitas vezes e sempre pago, mas quando falam que não, é não. Ainda mais que disse que não se sente confortável. Enfim, rolou tudo isso, fomos embora, ela pagou o lanche dela e eu as porções e o meu lanche. Na minha cabeça, estava tudo certo. Ela não quis que eu a levasse embora e pediu um Uber. Tudo bem, ela já tinha me falado que não gosta de ficar no primeiro encontro e, realmente, ela parece ser uma pessoa mais reservada. Até aí conversamos normal, mas depois de 3 dias ela fala que amou o presente, que gostou de mim, porém se sentiu desconfortável em relação a eu ter pedido para ela pedir o lanche na minha comanda. Que eu não deveria dar a iniciativa a ela e sim apenas tomar, não perguntar se podia apenas fazer. Que eu fiz errado e é claro que ela não falaria para eu pagar. Que ela nunca sai de casa e espera padrões em um encontro, e claramente eu não tive. Não falou com essas palavras, mas mandou um áudio de 5 minutos. Falou que quando chama-se uma mulher para sair, isso é o mínimo. Isso me irritou muito, pois não transpareceu em nenhum momento do date. Expliquei que tinha me oferecido e ela falou que não se sentia confortável. Falei para ela me mandar o Pix, que eu mandava a grana do lanche, e agora ela me bloqueou. Estou me sentindo bem mal, pois nunca aconteceu isso comigo. Sempre saí, já teve vezes que paguei e outras não. Afinal, isso é ser babaca? Eu acho que a garota tava com uma história, né, com uma esperança na cabeça, assim. Ela já tinha montado todo um esquema, e aí quando chegou lá e fugiu um pouco desse padrão, embora ela fale que não sai de casa esperando padrões, mas acho que ela tá meio que se contradizendo um pouquinho aí, né, e tava assim, com expectativas de um certo padrão, assim, de atendimento ali do date do AP.
Mas eu não acho que é ser babaca, não. É só eles que se desencontraram na conversa. Ele expôs pra ela os fatos, ela aparentemente não concordou muito e bloqueou ele. Agora é a vida que segue e deixa a pessoa pra lá, né? Vai encontrar outros dates legais, outras pessoas legais pra sair. E agora, pra finalizar, uma história da nossa próxima autora perguntando se ela é babaca por não querer seguir a alimentação da família do namorado dela. Eu, uma mulher de 27 anos, namoro tem 8 meses com meu namorado, um homem de 27 anos também. E é tudo muito bom. Porém, eu frequento a casa deles alguns fins de semana, uns 2 ao mês, e tenho um problema nisso. Além da casa ser uma bagunça, mas isso não vem ao caso, a alimentação deles me incomoda bastante. Eu sempre prezei por comer saudável. Nunca fui uma xiita da nutrição, que conta caloria, pesa proteína nem nada disso. Mas desde pequena eu me acostumei e gosto de ter uma alimentação saudável. Comida de verdade. E quanto menos alimento processado, melhor. Faço isso por saúde, costume e gosto mesmo. Eu não bebo refrigerante porque eu, real, não gosto. Não adiciono açúcar nas coisas e não me acho superior por isso, deixando bem claro. O problema é que na casa do meu namorado, e incluindo ele, a família são o oposto disso. Lá é pizza na janta quase todo dia. Só tem refrigerante para beber. Juro, eles não têm nem filtro d'água. Ou tangue. Quando fazem um hambúrguer, é sempre aquele negócio cheio de maionese pronta, cheddar industrial, e eu genuinamente detesto isso. Fora que às vezes é uma pizza na janta e um yakisoba de miojo no almoço, cheio de molho pronto. Café da manhã é só pão, café e bolacha. Enfim, acho que deu para ilustrar. No começo, eu comia por educação para não ser a chata. Mas agora que já passou um tempo, eu meio que me vejo no direito de não querer comer esse tipo de coisa. Além do que, eu não estou acostumada e me zoo o intestino. Tenho certeza que eles devem me achar chatinha ou fresca, ou sei lá, por não querer beber refrigerante e preferir água. Em qualquer lugar eu faço isso. A mãe dele fica meio chocada, insistindo, sabe? Pra eles é estranho quem não bebe refrigerante. Enfim, eu meio que educada e discretamente, não estou mais querendo aceitar comer essas coisas. Não vou deixar de frequentar a casa dele por isso, mas fico nessa berlinda de ter os meus limites. E a alimentação é um negócio que me pega muito. E não ser mal educada ou mal agradecida. Por exemplo, ontem, nós fizemos esporte o dia todo e eu não quis comer pizza de noite. Chamei ele para tomar um açaí, porque era a única coisa aberta mais saudável possível, e paguei o meu e o dele. Nas próximas, quero fazer isso também, porque, de verdade, tá osso comer coisas que eu genuinamente detesto e me fazem mal. E ainda por cima ficar zoado da barriga, só por educação. Todas as vezes. Porém, não quero que a mãe dele perceba ou se chateie com isso, muito menos parecer fresca ou mal agradecida. Eu sou a babaca por isso? Deveria aceitar? É uma pergunta sincera. Bom, claro que a nossa autora aqui não precisa aceitar a alimentação da família do namorado só porque tá na casa deles, né? Obviamente, ela não pode forçar a família dele a fazer coisas pra ela, né? Coisas que ela come, que não sejam tão processadas que nem eles. Embora eles possam fazer como se fosse um favor ou tal, de vez em quando, né? Mas, contanto que ela vá pra lá e arranje a própria comida dela por conta dela, não vejo problema nisso, mas ela não precisa ficar aceitando coisas que fazem mal pra ela ou coisas que ela não quer também, né? Você não é obrigada a ingerir ou fazer coisas só pra agradar os outros. Mesmo sendo a família do seu namorado, do seu esposo, o que quer que seja, né? Segue a sua linha, né? Cuida da sua alimentação também pra não dar trabalho pra família dos outros, né? Porque eles têm o direito de ter o costume deles, né? A alimentação deles, mas você não precisa se sujeitar a isso também, né? E, eventualmente, quando for morar só ela e o atual namorado dela, só eles fora da casa da família dele, aí eu acho que dá pra ela trabalhar um pouquinho nessa alimentação dele pra ir melhorando um pouco também, né? Porque pizza todo dia, assim, refrigerante, principalmente se não for zero, ou a pessoa tem uma genética muito boa pra não passar mal, mas eventualmente, quando for ficando mais velha, vai estar cheio de problema de saúde. E isso é tudo por hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!